Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos estudar sobre medidas de massa no caderno de maio de matemática, tá? Professora Eunice aqui falando com vocês. Então, ali na atividade de vocês, começa fazendo algumas comparações sobre a massa da formiga, a massa do elefante. Normalmente a gente fala peso, mas o correto é falar massa, tá? E aí, o que nós mostramos para vocês? Que nós temos as medidas miligrama, grama e quilograma, certo? Miligrama, mg. Grama é o grama, g, e o quilograma, tá? E falamos para vocês também o seguinte, ó. 1 quilograma tem 1000 gramas. E 1 grama tem 1000 miligramas, tá? Baseado nisso, dá pra gente fazer um monte de exercíciozinhos. Qual o primeiro exercício que eu passei pra vocês ali? Eu coloquei lá uma fatia de pão. Será que a fatia de pão a gente pesa em miligramas? Foi o primeiro exercício, né? Em miligramas, em gramas ou quilograma? Um gatinho, será que ele tem 10 miligramas, 10 gramas ou 10 quilogramas? Um celular e assim por diante. Aí vocês vão decidir, vão marcar o xizinho lá, tá? O segundo exercício é só, esse aqui é com as imagens, né? O segundo exercício é um pouquinho mais complicadinho, porque ele fala assim, ó. Uma fábrica produz comprimidos e cada comprimido tem 10 miligramas. Remédio sempre, vocês viram na apostila de ciências de vocês, vocês estão estudando sobre medicamentos, né? Os medicamentos sempre são dados em miligramas, normalmente, tá? Se a fábrica vai produzir 10 quilogramas desses comprimidos, quantos comprimidos que ela vai ter que fazer? Então, primeiro a gente começa assim, ó. Se 1 quilograma tem 1000 gramas, quantos gramas? Primeiro eu vou passar para grama, para depois para miligrama. Quantos gramas tem 10 quilogramas? Aqui eu tenho 3 zeros, né? Se eu quero saber mais um, é 1000. Um mais um zero, é só aumentar um zero aqui, ó. 1, 2, 3, mais 1 gramas. 10 mil gramas, certo? 1 quilograma, 1000 gramas. 10 quilogramas, 10 mil gramas, tá? Por que eu fiz isso? Que de grama agora eu tenho que chegar até miligrama, tá? Aí eu venho aqui, ó. 10 mil gramas, vamos ver quantos miligramas que vai dar, certo? Lembrando que 1 grama tem 1000 miligramas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 mil aqui. 1, 2, 3, 4. Vou aumentar mais 3 zeros das miligramas. 1, 2, 3. Vamos marcar os pontinhos, ó. Aqui é 10 milhões, né? 10 milhões de miligramas. Certo? Então, 10 quilogramas tem 10 mil gramas. 10 mil gramas tem 10 milhões de miligramas. Se cada comprimido tem 10 miligramas, agora eu vou pegar esse número grande aqui e vou dividir por 10. Certo? Para ver quantos comprimidos que vai dar, ó. Vou contar os zeros. 1 aqui, 3, divido por 10, que é cada comprimido. Nesse caso aqui, é só fazer isso aqui, ó, corta o zero, certo? O resultado dessa divisão vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 2, 3, 1, 2, 3, 1 milhão. Então, quantos comprimidos vai dar em 10 quilogramas? 1 milhão de comprimidos. Eu achei melhor fazer com vocês, esse daqui inteirinha, que é a letra D, né? Porque é um pouquinho mais complicado, tá? Aí, quem já fez, confere e vê se acertou. Quem não fez, pode fazer. Tudo bem? E o exercício número 3 é muito fácil. A Luana, ela tá fazendo um bolo, certo? E ela usa 280 gramas de farinha. Se ela vai fazer 5 bolos, é só fazer isso aqui vezes 5. Fazer normal, certo? O resultado vai dar em gramas, tudo bem? Aí, esse resultado em gramas aqui é para 5 bolos. Aí, depois, a segunda pergunta fala, em quilogramas, quanto que dá isso daqui? Se eu estou em gramas, ó, que 1 quilograma tem 1000 gramas. Se eu tô em grama, eu multipliquei, né? Se eu tô em grama e quero passar para quilograma, eu vou dividir, certo?
1 quilograma para grama, eu multiplico por 1000. Se eu tô em grama e quero passar para quilograma, eu divido por 1000. Contrário. É só pegar esse resultado aqui e dividir por 1000. Vai dar o resultado em quilogramas. Tudo bem? Então, esses são os exercícios dessa primeira parte. Na segunda parte, vou virar a folhinha aqui, nós estamos estudando o inteiro e parte do inteiro. Parte do inteiro. O que significa isso? Por exemplo, se eu tenho aqui uma pizza, eu divido em 4 partes. Eu tô dizendo assim, eu vou pintar essa partezinha aqui que eu comi da pizza. Eu estou falando de uma fração, de um pedaço. Então, fração significa um pedaço do todo. Como que eu represento uma fração? Eu coloco quantas partes eu dividi em 4 partes, faço um traço, esse traço é de divisão, tá? Quantas partes eu dividi, coloco embaixo. E quantas partes eu pintei, coloco em cima. Tudo bem? Aqui em cima, a gente chama de numerador. Numerador. O numerador é quantas partes eu pintei, certo? E a parte de baixo é o denominador. O denominador significa quantas partes que eu dividi. Eu dividi a minha pizza em 4 partes, então tem que pôr na parte de baixo da fração, que chama denominador. Eu pintei uma parte, chama-se numerador, é quantas partes eu pintei aqui da minha fração, tudo bem? Aí, na segunda parte, né, seguindo aí a apostila de vocês, atividade, tem a leitura que eu vou pular e vocês só vão ler e vão entender, dá para entender certinho. Vamos falar um pouquinho das frações decimais. As frações decimais são aquelas que o denominador é 10, 100, 1000, 10.000, etc, tá? Então, por exemplo, ó, vou dar essa caneta. Denominador 10. A gente lê assim, ó, 1 décimo. 1 centésimo. 1 milésimo. E assim por diante, certo? A partir dessas frações decimais, a gente pode conhecer os números decimais. Números decimais. Os números decimais são aqueles que têm vírgula. Os números inteiros também podem ser considerados números decimais, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas os números decimais são com vírgula. Então, ó, esse 1 décimo, eu pego 1 e divido por 10. Eu vou ensinar depois vocês fazerem essa continha. Essa continha, ela vai dar 0,1. Isso daqui é um número decimal porque tem uma vírgula, certo? Então, a relação é sempre assim, ó. Se tem um zero aqui, eu tenho um número depois da vírgula, que a gente chama isso daqui de casa decimal. Eu tenho uma casa decimal depois da vírgula. 1 sobre 100 vai ser 0,01. Por quê? Eu tenho 2 zeros aqui, tenho 2 números depois da vírgula, certo? E assim por diante. Aí, eu dei um exemplo assim, ó, 37 sobre 100. Eu escrevo 37, tem 2 zeros aqui, 2 casas decimais, 2 números depois da vírgula. Põe o 0 aqui, para segurar essa vírgula. 37 sobre 10, ó. Escreve 37, não tem um 0 aqui, um número só depois da vírgula. Tô só passando rápido, porque depois a gente vai ver isso aqui com mais detalhe, tá bom? Vamos aprender a fazer as continhas. Adição e subtração com os números decimais. A regrinha é o seguinte, ó, vírgula embaixo de vírgula. É só esse o segredo. Não muda nada daquilo que vocês já sabem fazer. Então, eu dei os exemplos assim, ó, 0,6, eu quero somar com 1,2. Eu tenho que colocar essa vírgula bem certinho embaixo da outra vírgula. E faz a continha normal, como vocês sempre fizeram, ó. 6 mais 2, 8. 0 mais 1, 1. Resultado, põe a vírgula embaixo de vírgula, certo? Subtração, 3,57 menos 1,45.
prestar atenção para colocar vírgula embaixo de vírgula, 1,45. E faz a continha normal. 7 menos 5, 2. 5 menos 4, 1. 3 menos 1, 2. Resultado com vírgula, certo? Multiplicação. A divisão eu deixei separado porque é um pouquinho mais difícil. Vamos ver só a multiplicação por enquanto. Nós temos que contar as casas decimais. Lembrando que as casas decimais são os números que vêm depois da vírgula, né? Então, por exemplo, ó, 6,2 vezes 4. Tá? Aqui não precisa vírgula embaixo de vírgula. 4 não tem vírgula, né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, 24. Se não tivesse vírgulas, não tivesse a vírgula aqui, seria 248. Aí, eu vou lá na minha continha e conto, ó. Não tem uma casa decimal aqui, então, eu tenho que deixar uma casa decimal aqui. 24,8. Certo? Vamos ver essa outra, ó. 2,52 vezes 2. Se não tivesse a vírgula, simples, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10, sobe 1 em cima do 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Se não tivesse a vírgula, seria 504. Aí, eu venho aqui na minha continha e vejo, tem duas casas decimais. Eu tenho que deixar duas casas decimais aqui também, certo? Sempre da direita para a esquerda, tudo bem? 5,04.